Capítulo 87. E ele cresceu no meio deles. Então Yahvé trouxe as outras 12 ovelhas para que pudesse habitar, alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se e houve abundância de pasto para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos, enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram seus jovens em torrentes de águas profundas. Então as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos e fugiram para refugiar-se o seu Yahvé. Entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os asnos selvagens. Eu vi ovelhas gemendo, chorando e implorando ao seu Yahvé com todo o seu poder, até que o Yahvé das ovelhas desceu e sua voz da sua elevada habitação foi a eles e examinou-as. Ele clamou àquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos e disse-lhe, para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar as ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Yahvé. Quando o outro encontrou e continuou com ele, ambos entraram juntos na habitação dos lobos e, conversando com eles, fizeram-lhe entender que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso, eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas, com toda a sua força. O rebanho clamou, e seu Yahvé veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação, mas as ovelhas ficaram cientes. Nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para ela, até elas apartassem dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiam-nas com todo o seu poder. Mas o Yahvé das ovelhas continuou com elas e as conduziu, todo o seu rebanho, e seguiu. Seu semblante ficou terrível, esplêndido e glorioso. Era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles as alcançaram num certo lago de água. Então aquele lago ficou dividido. A água ergueu-se de ambos os lados em suas faces, e enquanto o seu Yahvé estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as e correndo atrás dela, no lago de água. Mas quando eles viram o Yahvé das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou de repentemente, de acordo com sua natureza. Ela se tornou cheia e levantou-se até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguindo as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre estas águas, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o Yahvé das ovelhas, examinando-as e lhe dando-lhes águas e grama. As ovelhas já mencionada continuava com eles e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o Yahvé das ovelhas enviou a elas. Depois disso, eu vi seu Yahvé colocado diante delas com um aspecto terrível e severo. E quando elas viram-nos, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha e para aquela outra ovelha que estava com ele, o qual estava no meio delas, dizendo: nós não somos capazes de permanecer diante do nosso Yahvé
ou de olhar para ele. Então, aquela ovelha que os conduziu saiu e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que ele as havia mostrado. Mas ele não soube. Seu Yahvé, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube do que tinha acontecido, ele desceu do topo da rocha e veio a eles. Descobriu que havia muitos que se tornaram cegos e que se tinham desviado do seu caminho. Então logo elas viram e temeram e tremeram na sua presença e ficaram desejosos de voltar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que haviam se perdido. E depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que haviam se desviado retornassem, os quais voltaram para o seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão que esta ovelha se tornou um homem, construiu uma casa para Yahvé do rebanho e fez todos eles ficarem na casa. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar e entraram no pasto e aproximaram-se de um rio de água. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou um homem, foi separado dela e morreu. Todo o rebanho procurou por ele e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água, e que lá se levantou outra ovelha.